Graça e paz. Hebreus 10, a partir do 23. Diz assim: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vede que o dia está se aproximando. Versículo 32. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias, em que depois de serdes iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhação e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também recebeste com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grande galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcancei plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Como a Sua palavra é suficiente a nós, Senhor. Como a Sua palavra tem o poder de esquadrinhar os nossos corações, Senhor. Como a Tua palavra é viva, eficaz. Como a Tua palavra, Senhor, tem o poder de render os nossos corações a Ti, Senhor. De nos fazer olhar o que o Senhor está olhando, ouvir o que o Senhor está ouvindo, Senhor, sonhar o que o Senhor está sonhando. Redefine os nossos corações, Senhor, as nossas motivações, que tudo, Senhor, perca espaço pela Tua palavra, Deus. Que a Tua palavra seja o nosso bem maior, a nossa disposição maior, o nosso desejo maior, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, abra os nossos corações, realiza a boa obra que o Senhor deseja realizar em nós, Senhor, através da Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós rendemos os nossos corações, nós rendemos a nossa mente, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor. Tudo, Deus, nós rendemos a Ti e pedimos para que o Senhor, através do Teu Espírito, nos revele a preciosidade da Sua palavra, Senhor. Nós não queremos palavras de sabedoria humana, Senhor, porque elas não nos transformam, Senhor. Nós necessitamos de uma revelação da Tua palavra, Senhor. Se a Tua palavra for exposta aos nossos corações, nada, Senhor, nada ficará igual, Senhor. Se a Tua palavra simplesmente for lida no nosso meio e exposta, Pai, aos nossos corações, nós seremos transformados, Senhor. Traga luz aos nossos corações mediante a Tua palavra, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti. Em nome de Jesus, Senhor, assim como nós cantamos, assim como nós oramos, assim como nós testemunhamos, Senhor. Em nome de Jesus, que de fato, Senhor, a nossa mente não nos roube de Ti, Senhor. Que a inquietude não nos roube de Ti, que o cansaço não nos roube de Ti, Senhor. Mas que tudo isso, Pai, seja redefinido pela Tua palavra. Nos rendemos a Ti, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, conduzindo nossos corações de encontro ao Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. O pastor tem ministrado sobre ser filhos da promessa, e ele tem abordado alguns aspectos da promessa, aspectos práticos, aspectos de ordem maior, como a salvação, como a redenção, como a remissão dos pecados. E a promessa de Deus é algo tão amplo, tão profundo, que de fato ela abarca todas essas coisas. A vida comunitária da igreja, a nossa vida privada,
uma nação, as eras, os tempos. A promessa de Deus, ela abraça tudo isso. Porque, de fato, Deus faz todas as coisas mediante uma promessa. Nós não somos filhos de Deus para realizar uma tarefa para Deus. Nós não estamos aqui para realizar uma tarefa ou porque nós temos um ministério. Não, nós estamos aqui porque Deus tem uma promessa. E essa promessa diz respeito ao seu corpo, ao corpo de Cristo. E nós fazemos parte de uma história, de uma redenção, de um povo. E esse povo, ele é pautado pela essa grande promessa. A promessa é que Deus vai restaurar todas as coisas. No corpo físico de Cristo, ele já fez isso. Mas há de chegar um dia que fisicamente Deus vai habitar no meio dos homens. E é por isso que nós estamos aqui. Se esse não for o motivo maior que permeia os nossos corações, é bem provável que a gente precise reconsiderar nossa caminhada, porque talvez nós perdemos o Senhor de vista em algum momento. Porque Deus não está fazendo algo mediante um desejo particular. Porque eu tenho um ministério. Eu venho para a igreja porque o ministério de música precisa demais de mim. Não. Eu venho para a igreja porque existe uma promessa. E essa promessa vai se cumprir. E sendo filho de Deus, eu tenho consciência dessa promessa. Deus vai habitar no meio dos homens. Esse deveria ser o nosso maior motivo, assim como a Ana ministrou aqui. Ó, Deus vai habitar no meio dos homens. Nós lemos aqui, aquele que há de vir, virá e não tardará. Esse deveria ser a maior pregação da igreja, nosso maior orgulho, deveria ser o nosso assunto preferido, mas nós deixamos de falar disso em algum momento. E quando a gente perde essa promessa de Deus do horizonte, tudo mais toma o lugar daquilo que é prioritário. O que é prioritário é o cumprimento da promessa. Então não me admira, avalie a sua vida que eu vou avaliar a minha, tá, meus irmãos? Não me admire coisas secundárias, às vezes me roubar do Senhor. Porque quando a gente perde essa promessa de vista, as coisas secundárias se tornarão prioritárias. Aí, tudo que nós lemos aqui, algumas coisas que nós vamos conversar, se torna em segundo plano. Então nós precisamos, de fato, avaliar as nossas vidas a partir dessa grande promessa. Deus tem uma promessa para os seus filhos, no qual todas as outras promessas se tornam secundárias. E a promessa é que Ele está redimindo todas as coisas no corpo físico de Cristo, para um dia habitar no nosso meio. Amém? Vamos continuar aqui nesse texto. Nós vamos abordar algumas partes dessa promessa a partir desse texto. O pastor tem usado vários textos, né, para falar sobre essa promessa. Também para falar de algumas implicações que os filhos da promessa precisam se portar diante do conhecimento dessa grande promessa. Então nós vamos usar esse texto também para falar de algumas coisas. E logo no versículo 23, o escritor de Hebreus reafirma isso. O que fala? Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Quem sustenta a palavra de Deus? O próprio Deus. Se Deus sustenta a sua própria palavra e Ele é o fiador da promessa, essa promessa se cumprirá? Nós temos dúvida que essa promessa há de se cumprir? Não. O escritor de Hebreus, aqui nesse momento, ele estava reafirmando isso para a congregação, porque, assim como de costume, a igreja estava sendo inflamada por falsas doutrinas. A falsa doutrina, a heresias, os falsos ensinos, eles não são novos. Nós sempre vamos ter que enfrentar isso. Só que a base é sempre a palavra, não é a opinião. Hoje, infelizmente, nós abrimos mão da palavra para fazer prevalecer a nossa opinião. Porque todo mundo tem que ter uma boa opinião, né? Então, se eu não der a minha opinião, meu Deus do céu. Então, parece que existe uma grande necessidade de a gente ficar emitindo opinião sobre tudo. Todo mundo sabe sobre tudo, sobre todos os assuntos. Todo mundo é especialista sobre tudo. E ninguém retrocede na sua opinião. E nós, como os filhos de Deus, em se tratando da congregação, a nossa opinião não é o mais importante. A palavra é o mais importante, independente do assunto. Se eu não retroceder na minha opinião para que a palavra tenha primazia,
eu vou correr um grande risco de cometer o pecado da desobediência. E às vezes até sai da igreja, perde relacionamento, e a gente sabe como é que é a história. Mas aqui o escritor de Hebreus, ele está relembrando a igreja sobre essa promessa. Porque essa igreja era uma igreja que tinha como base na Itália. Eles estavam estabelecidos na Itália. Não se sabe ao certo a autoria do livro de Hebreus. Existem várias possibilidades. Orígenes, um dos pais da igreja dos primeiros séculos, ele fala, olha, ninguém sabe a autoria de Hebreus, somente Deus. Então isso deve ser suficiente, porque existe muitas possibilidades e muita discussão a respeito de quem escreveu. Mas de fato isso não é o mais importante. O mais importante é o que ele está lidando. O escritor de Hebreus ele está reafirmando os fundamentos da igreja, para que a igreja não fosse seduzida por falsas doutrinas. E nesse momento eles estavam lidando com falsas doutrinas. Era uma igreja na Itália, que tinha como base a região da Itália, e era uma igreja fundamentalmente judaica. Eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E muitos desses irmãos estavam tentando fazer prevalecer a tradição. Eles queriam que queriam viver a fé cristã, mas mantendo os velhos rudimentos da lei. E chega a alguns pontos que é incompatível. Quem lembra lá de Paulo repreendendo Pedro? Gálatas 2. Lembra que Pedro estava querendo que o pessoal lá em Gálatas vivesse sobre os velhos rudimentos da lei. Aí Paulo fala, olha, nem você está fazendo isso, você quer que eles vivem? Então não faz sentido, né? E nesse momento, a igreja estava sofrendo isso também. E é interessante que o escritor de Hebreus, ele começa reafirmando os fundamentos da igreja. E logo no capítulo 1, ele fala, olha, ele fala de Jesus, a supremacia de Cristo. Vamos ler lá, gente, para não ficar só em minhas palavras. Versículo 1, diz assim, havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra de seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que todos eles. Aí ele já começa falando isso, fala, Jesus tem supremacia sobre todas as coisas, inclusive sobre os anjos. Aí tem o versículo 7 aqui, esse texto é usado, né, bastante, pessoal, principalmente ministrando louvor. Geralmente o pessoal fala, olha, Deus faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labareda de fogo. Usa bastante, né? Mas usa, infelizmente, de forma errônea, porque o contexto está falando, não é que ele vai nos usar para realizar esse tipo de coisa, mas é que Jesus ele tem supremacia sobre os anjos, ele é superior aos anjos. Então, qualquer posição que é dada a anjo ou qualquer outra coisa secundária na igreja é errado, porque Cristo tem supremacia sobre isso, e ele deve ter o lugar de honra. Aí, ele fala sobre isso, no capítulo 2, ele fala sobre a salvação, que Cristo, por ele ser superior a tudo e todas as coisas, ele é o único meio de salvação. No capítulo 3, ele vai falar que Cristo é superior ao mediador da antiga aliança. Quem é o mediador da antiga aliança? Moisés. E era justamente nesse ponto que a igreja estava mais sofrendo dificuldades, porque os velhos rudimentos da lei afirmam que a lei precisa ter supremacia. Portanto, Moisés e os escritos de Moisés têm supremacia sobre Cristo. Aí ele fala que não, somente Cristo deve ser adorado. E somente ele tem o lugar de primazia no meio do corpo. Amém? Aí depois tem alguns interlúdios, o capítulo 4, maravilhoso, eu amo esse capítulo, mas ele foge um pouco do que está tratando para falar sobre o descanso, que é outra questão. E a partir do capítulo 5, ele fala sobre a fé. E é maravilhosa a forma que ele vai descrevendo a fé, até chegar no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, para falar sobre o sacerdócio de Cristo. Cristo é o supremo sacerdote. Então, mediante Cristo, nós temos acesso ao Pai. Pronto.
Gente, uma igreja que escuta isso aqui vai ter problema com doutrina? Só se esforçar muito. Gente, há muitos anos nós estamos ouvindo coisas preciosas da parte de Deus. Sobre, por exemplo, aqui, ó, acabou de dar vários avisos. Algum desses avisos foi voltado para a nossa necessidade particular? Não. Foi voltada para a necessidade do corpo ou para a necessidade dos vizinhos aqui. Não é motivo da gente se gloriar, porque nós estamos congregando numa igreja que o meu eu não tem primazia. Glória a Deus, né? Vamos bater palma, gente. Aleluia, Jesus. É raro, mas acontece. Não as palmas, gente. É a pregação que não é centrada no homem. É uma pregação voltada para o outro. Gente, glória a Deus, nós estamos entendendo o valor do Evangelho. Porque nós estamos mais preocupados com a necessidade do outro do que a nossa. Tanto que já foi pregado isso. Está falando sobre promessa. Alguma dessas promessas foi voltada para a gente? Pelo menos uma podia, né? Vou mandar uma mensagem para o pastor, coletiva. Pastor, prega aí pelo menos uma ministração, uma promessa para a gente. Um sonho, alguma coisa. Mas não é. Glória a Deus. Isso é maturidade. Porque nós estamos vivendo uma fé madura, que não está preocupada com os nossos interesses. Que os nossos interesses sejam o interesse de Cristo. E os interesses de Cristo nem sempre são os nossos. O interesse de Cristo é voltado para o outro. Amém? Então, glória a Deus. Deus está protegendo a doutrina da igreja. E é motivo da gente se alegrar, se gloriar. Agora nós vamos ler, é um motivo a gente honrar uns aos outros por causa disso. E que isso continue a ser uma tônica para a gente. Ainda que nós sejamos falhos na realização de muitas dessas tarefas. Né? Faz parte. Está todo mundo no mesmo barco, né? Voltamos lá para Hebreus 10. Então, o escritor está defendendo a doutrina no meio do corpo de Cristo. Aí chega nessa parte, depois de falar sobre o sacerdócio de Jesus. Nós já lemos o versículo 23, que fala que quem fez a promessa é fiel. Então, essa promessa vai se cumprir. Versículo 24, o que diz? Consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Gente, isso aqui é muito importante, porque, de fato, nós precisamos nos encorajar uns aos outros, para que a nossa fé seja fortalecida. Tem momento que a gente está fraco, ou é só eu? Tem momento que a gente está fraco e a gente precisa fortalecer uns aos outros. Mas para a gente fortalecer uns aos outros, nem sempre a nossa boa opinião é suficiente. Às vezes uma palavra de Deus, ou sempre a palavra de Deus, será muito mais suficiente do que a nossa boa opinião. Nós temos boas opiniões, não temos? Sobre tudo. Eu converso com o Leandro. Leandro, em 5 minutos, ele te faz um planejamento de 5 anos financeiro. Porque o cara vive isso, ama isso. Então tem boas opiniões. Mas, só um exemplo, né? Claro, falando do Leandro. Mas o mais importante é nós termos uma palavra de Deus. Se nós tivermos uma palavra de Deus, o nosso encorajamento, o encorajamento de uns aos outros será mais efetivo. Porque às vezes nós temos as boas opiniões, mas falta a palavra de Deus. Porque falta aquela questão prática que o pastor ministrou nos últimos domingos, sobre a comunhão com Deus, sobre a intimidade com Deus, sobre a vida devocional. Essas coisas vai fortalecer o corpo. Não tendo essas coisas, o corpo fica fraco, é visivelmente fraco. É claro que ele não depende do que nós fazemos, entenda isso. Mas o pastor fez uma pergunta em uma dessas ministrações. Ele falou sobre a presença de Deus. A presença de Deus está aqui, gente. Todos nós conseguimos senti-la, compreendê-la. É claro que não se trata de sentimento, mas no momento do louvor, a presença de Deus é tudo que nós desejamos, a ponto de, independente da música, independente de quem está cantando, o meu coração se rende a Deus. Independente do momento que eu estou vivendo, o meu coração se curva e o meu coração maldoso é exposto à luz de Deus, à presença de Cristo, e aí o meu coração se converte. É isso que acontece? Ou às vezes eu estou conversando, como ministro de música, gente, eu estou falando para a igreja e nós temos maturidade para falar sobre isso. Como ministro de música, é muito triste ministrar ao Senhor
e às vezes a igreja dispersa. Vê a igreja conversando. Não é por causa da música, gente, mas é por causa do Senhor. O ministério de música não ministra sozinho. Nós não somos responsáveis por conduzir a adoração da igreja. Nós adoramos juntos. Se a igreja não adora com o ministério de música, pode vir quem for, pode ser a música que for, nós não adoramos. Nós só adoramos juntos. Não existe essa história de que o ministério me conduz em adoração. Não. Eu sou responsável junto com o ministério para adorar a Deus. Agora, no momento de louvor, eu estou conversando. Aí é triste, gente. É triste. É triste porque é uma desonra para com o Senhor. Não é para com a atividade do ministério. Não entenda isso. Mas é uma desonra para o Senhor. E nós desejamos caminhar de forma madura, nós precisamos avaliar isso. Amém, gente? Então, nós precisamos encorajar uns aos outros. É ruim ouvir isso, mas é uma forma de encorajamento. E da mesma forma, se vocês têm liberdade para falar conosco, com o Ministério de Música, a gente ouve muita coisa, né, gente? Escuta. Muita coisa. É uma forma de encorajamento. Mas esse encorajamento só vai ganhar vida se ele for feito a partir da palavra. Se ele for feito a partir de opinião, ele não ganha vida, às vezes até atrapalha. Porque é opinião, e olha o tanto de gente aqui, imagina, todo mundo aqui tem uma opinião, eu tenho uma opinião. Lá em casa eu escuto música, mas eu escuto música do meu jeito. Eu vou colocar minhas músicas que eu escuto aqui? Não, vocês vão dormir. Catarina dorme, gente, escutando música. Dorme, as músicas dá sono. Mas isso é encorajamento. Em um ambiente de amor, isso não pode nos escandalizar. Em um ambiente de amor, isso é cuidado. Amém? Então, gente, vamos adorar junto. Adorar a Deus é bom demais. Pensa, nós estamos aqui, a única coisa que faz sentido nós estarmos aqui, passando esse calor todo, é por conta de quem, gente? Por causa de Deus. Ele é o motivo, não tem outro motivo. Se tivesse outro motivo, a gente estava em outro lugar. Mas Ele é o motivo. Se Ele é o motivo, eu me rendo a Ele. Eu não me rendo a uma forma. Então isso é encorajar uns aos outros. E a manifestação de amor fraternal. Então quando a gente escuta o William, tanto que é abençoador, glória a Deus pela vida do nosso irmão. Abençoa, sabe? Nos faz refletir. Fala, nossa, glória a Deus. Isso é vida. Sabe, está pulsando pelo Senhor, e não é um dia, é sempre assim. Desde quando eu conheço o irmão William, ele é assim. Quando ia lá em casa, lá no grupo pequeno. O grupo pequeno era eu, a Naninha, minha mãe, meu irmão, às vezes um ou outro irmão. Não participava todos, mas era um ou outro. Mas era cheio de vida. Cara do céu. Isso é muito abençoador. Nós precisamos honrar o Senhor por isso. E não é jogando confete. Porque a gente já tem maturidade para saber que não é esse o propósito. Mas glória a Deus. E tantos outros que a gente pode falar aqui. Amém? Então isso é encorajamento. Precisa ter no meio do corpo de Cristo encorajamento a partir do Senhor. Amém? Versículo 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Imagina o Senhor voltar e a gente não estiver no culto. Brincadeira, gente. Brincadeira. Mas, gente, nós estamos aqui para quê? Para cultuar o Senhor. Que o Senhor nos ache naquele grande dia, cultuando Ele. Que seja na minha casa, que seja na sua, que seja no trabalho, mas que seja fazendo o que for, mas que seja um culto ao Senhor. Porque nós já sabemos que faz parte dessa grande promessa. O que eu faço na minha vida privada, sim, mas essa grande promessa é que Ele virá sobre nós. E até aquele momento que o congregar não seja para nós pesar demais. Embora seja às vezes, e a gente precisa esmagar o nosso orgulho, sabe, submeter o nosso coração à obediência a Cristo. Isso é fé madura. Porque tem dia que a gente não vai ter vontade mesmo não, mas glória a Deus, porque não é a respeito da vontade. Que nesse dia que a gente não tiver vontade, que ao chegar na congregação, que a gente desfrute isso aqui que nós lemos, que a gente se motive uns aos outros, que haja motivação,
que haja prazer, ainda que o trabalho seja trabalhoso, ainda que o esforço seja enorme, que ao se reunir para congregar, que tenha razão, tenha sentido, que isso volte para Deus. Amém? Então tudo isso aqui que nós estamos lendo também é uma forma, reafirmando o que o pastor já falou. E são questões práticas sobre a promessa. Agora, vamos continuar nessas questões práticas. Versículo 32. Lembrai-vos dos primeiros dias, em que depois de seres iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Eu sou saudosista, gente. E o saudosismo, às vezes ele é um problema, às vezes não. Porque eu posso me lembrar de algumas coisas do passado e desejar continuar vivendo aquilo. Ou às vezes eu posso viver preso ao passado. Aí nesse sentido o saudosismo é negativo. Mas se eu lembro do passado e vejo o que Deus fez na minha vida no passado e desejo viver aquilo, aí isso está me abençoando, porque a própria história está apacentando os nossos corações. Agora, para a gente refletir, o que nós fizemos no passado em direção ao cumprimento dessa promessa que nós não fazemos mais? Ou o que deixou de ser prazeroso como era no passado? Por que lá no passado tinha tanto entusiasmo, tinha tanta vida, tanta entrega, tanta doação, tanto envolvimento? Por que lá no passado tinha e hoje não tem? Cada um avalia a sua vida a partir de Cristo. O que nos movia como congregação para ir lá em Bela Vista enxergar gente que ninguém estava enxergando? Porque eu canso de falar isso aqui, mas eu vou sempre falar. No Pérola do Sul nós fomos enxergados. Ninguém enxergava o Pérola. Pelo contrário, o povo tinha medo de ir lá. O pessoal tinha medo de ir lá. Mas aí chega um povo lá, começa a dançar no meio da rua, né? Aí começa a entrar na casa dos povos, dos moradores lá. E o povo do interior é desconfiado, né? Aí começa a entrar na casa do povo. Poxa, esse povo está vindo aqui porque tem alguma coisa diferente. Então, o que nos movia como congregação, que não nos move mais? Será que essa entrega que refletia na congregação não era uma entrega particular também? Porque, como nós lemos aqui, lembra dos primeiros dias, vocês foram iluminados, suportaram. Gente, tinha sofrimento lá atrás? Tem sofrimento hoje? Então, sofrimento não é uma desculpa. Embora ele seja, às vezes, difícil de lidar, mas o sofrimento, a dificuldade, não é. Porque tinha lá, o Marcelo morava no Canedo. O que fazia o Marcelo sair do Canedo mais a Marília, de ônibus, para ir para Cidade Jardim? É uma viagem, literalmente, uma viagem. Então, o sofrimento não é base para isso. Então, ele não pode entrar na equação. Porque existia sofrimento lá, existe hoje. Então, você percebe que quando nós avaliamos os nossos corações a partir da palavra, tirando, sabe, essas questões menores de religiosidade, de condenação, nada disso. Mas você vê que o problema vai voltando para o nosso coração, porque de fato é o nosso coração que precisa ser aquecido pelo Senhor, para que a gente volte a sonhar o sonho dele. Nós só sonharemos os sonhos do Senhor se o nosso coração estiver nele. Eu posso ser bem frequente na igreja, mas meu coração pode estar bem distante do Senhor. Se eu não tenho comunhão com Cristo, esse amor que tinha no passado, ele se esvai. Eu não consigo explicar o porquê, gente, mas vai. Vocês sabem. Vocês sabem. E eu estou falando também avaliando a minha própria vida. Então, provação, sofrimento, dificuldade existia lá no passado. Agora, versículo 33. O que diz aí? Algumas vezes fostes exposto ao público como espetáculo de humilhação e perseguições, e outras vezes vos associastes ao que da mesma forma foram ofendidos. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também recebeste com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuirdes bem muito mais superior que dura para sempre. Então, mesmo em meio à perca, existia uma alegria. Nossa, eu estou perdendo um recurso. Ah, mas eu estou ganhando algo eterno. E eu não estou preocupado em ganhar.
eu estou fazendo porque eu estou desprendido. Meu coração só consegue ver o Senhor. Então eu faço não esperando nada em troca, mas existe um desprendimento que eu não consigo explicar. Por isso eu abençoo. Ainda que seja do meu bolso, eu abençoo. Ainda que seja com o meu tempo, eu abençoo. Ainda que eu tenha que ir, eu abençoo. Então existia uma completa alegria na entrega dos seus próprios bens, no esforço de se dedicar para a manutenção de uma coisa na obra de Cristo. Nesse momento na igreja, o irmão está lembrando os irmãos lá, e aqui também nós podemos avaliar nossa própria vida. Amém? Versículo 35 diz assim: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Nós confiamos na promessa de Cristo, que Ele vai cumprir a sua promessa. Versículo 36. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Alguns dias atrás, nós reunimos com o Ministério de Música e nós estávamos falando sobre isso, sobre a perseverança, né, diante de alguns desafios, algumas coisas. E uma das coisas que nós conversamos lá foi sobre a diferença da perseverança e da resiliência. Embora seja algo bem parecido, não é? Automaticamente a gente liga uma pessoa que é perseverante a uma pessoa que é resiliente, mas existe uma diferença. Qual que é a diferença? A resiliência, às vezes nós não temos opção, nós precisamos ser resilientes, porque a vida impõe uma situação que só nos resta ser resiliente. Como brasileiro, nós sabemos o que é resiliência. Nós somos, por excelência, um povo resiliente. Resiliente. Mas, às vezes, a nossa resiliência ela é uma resiliência sem propósito. Por quê? Porque só nos resta a resiliência. É triste um país tão incrível como o Brasil nos restar só a resiliência. É triste. Mas, às vezes, é o que nos sobra. Agora, a perseverança é porque nós temos um propósito. Eu persevero até que esse propósito se cumpra. E não é porque eu não tenho opção. A minha opção é o propósito. Então, se é favorável ou desfavorável, eu prossigo até que esse propósito se cumpra. Então, eu não sou perseverante porque, não, só me resta isso. Não, eu tenho um propósito. Nós, como povo de Deus, nós temos um propósito. Por isso que nós seguimos. Qual que é o propósito? Deus vai habitar no meio dos homens. Ele vai habitar no nosso meio. Nós seguimos. Se é favorável, se é desfavorável, nós continuamos. Porque quem fez a promessa, como nós lemos, quem fez a promessa é fiel. Todavia eu prossigo. Ainda que seja custoso, ainda que eu erre, ainda que eu não queira, eu prossigo. Se todos esses aspectos práticos da promessa nos atingir como filho de Deus, nós vamos prosseguir. Amém? Aí nós deixaremos de ser resilientes como povo brasileiro para ser perseverantes como povo de Deus. Todavia a gente prossegue, porque a promessa há de se cumprir. Amém? E versículo 37 diz: pois dentro de pouco tempo aquele que vem, virá e não tardará. Tudo isso que nós conversamos são aspectos práticos que envolvem a promessa, assim como o pastor tem falado de vários outros. Mas nós estamos conversando isso por quê? A partir de quê? Aí eu vou precisar de ajuda, gente. Por que nós estamos conversando sobre esses aspectos práticos? Porque existe uma promessa. Então a gente reflete porque existe uma promessa. E quem que é o fiador dessa promessa? Deus. Mas agora não precisa responder, uma pergunta para a gente refletir. E se essa promessa não se cumprir? E se Deus, sendo fiel como Ele é, sendo soberano como Ele é, e se Ele decidir não cumprir a sua promessa? O que será de nós? E aí, gente? Continuaremos? Ou retrocederemos? Como nós lemos aqui, nós, versículo 39, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvam, segue avante. Então, ter fé, a gente crê porque nós conhecemos o Senhor. Então, a promessa não é uma possibilidade futura no vazio, no vácuo. Não. Deus vai cumprir a sua promessa.
Mas e se Deus não cumprir? Em vida, por exemplo, o que será de nós? Nós vamos retroceder? Ou falar, Deus, depois de eu me ter dedicado a minha vida toda, entregado o meu recurso, o meu tempo, o meu esforço, o meu dom, o meu talento, aí chega aqui e o Senhor não cumpre a sua promessa? Porque isso não é um tipo de pensamento e às vezes até ações da nossa realidade como corpo de Cristo hoje. Quando Deus não cumpre a promessa, o que acontece? As pessoas ficam bravas com Deus. Já viu? Gente, a pessoa fica brava com Deus, a pessoa corajosa, né? Mas fica brava com Deus, porque Deus não cumpriu, Deus não me deu o que Ele... Não, Deus determinou. Eu determino a partir de mim mesmo que Deus tem que me dar determinada coisa. Aí se Deus não me der, eu fico bravo com Deus, porque eu determinei a partir de mim mesmo. E essa história de eu determino também é difícil, né? Porque parece que nós temos poder de realizar algo para Deus. Tudo que Deus faz é em razão do cumprimento da sua promessa. Deus não nos abençoa fora desse plano. Todos os recursos que Deus nos deu, toda a sabedoria, todo o conhecimento, tudo que Deus nos deu faz parte do cumprimento desse plano eterno. Amém? Mas tem uma coisa que nos ajuda a pensar sobre isso. Capítulo 11, vamos ler alguns versículos. Hebreus 11, versículo 4, vamos ler o início de alguns versículos. Diz assim, pela fé, Abel. Versículo 5, por meio da fé, Enoque. Versículo 7, pela fé, Noé. Versículo 8, pela fé, Abraão. Versículo 20, pela fé, Isaque. Versículo 21, pela fé, Jacó. Versículo 22, pela fé, José. Versículo 24, pela fé, Moisés. Versículo 30, foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante 7 dias. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Versículo 32, quanto mais exemplos darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam cumprimento de promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada os exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados ao cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelo deserto e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Esse é um texto que a gente conhece bastante, né? Tantos homens, tantas mulheres entregaram as suas vidas em razão de uma promessa que Deus havia dado a eles. E a maioria deles não viram a sua promessa se concretizar. E nós conhecemos todos eles, nós conhecemos a história de todos eles. E ao olhar para a história, nós conseguimos identificar pelo menos, que retrocedeu, que falou, não, Deus, o Senhor me fez passar muitas dificuldades, Deus. Eu passei muitas dificuldades por amor ao Senhor. E o Senhor foi infiel comigo. Teve algum deles que chegou a declarar algo semelhante a isso? Não. Por quê? Sempre me instiga isso, gente. O que esses homens viram, o que essas mulheres viram, a ponto de eles entregarem as suas vidas, sabe, sofrerem
tanta dificuldade, mas mesmo assim não retroceder. O que eles viram? Que promessa é essa? Que Deus é esse que os fazia continuar, prevalecer, errando, acertando, eles continuavam. Mesmo não tendo a concretização da promessa, eles prosseguiam. E no último versículo fala, né, que tendo em vista que Deus havia providenciado algo mais excelente para nós, juntamente com eles, né? O que é esse algo mais excelente? Não era a tarefa que Davi realizou, Samuel, Jefté, tantos outros, Abraão. A tarefa que eles realizaram, de fato, abençoou muito o mundo. Nos abençoa até hoje. Mas o que eles faziam não era o mais importante com aquilo que eles viram. Eles viram algo. Ou melhor, eles viram alguém. E nós precisamos ver a Deus da mesma forma que esses homens viram. Sem o auxílio do Espírito Santo, embora ele estivesse lá, mas tem um momento, né, que Jesus fala isso, fala, olha, se os profetas, se eles tivessem experimentado o que vocês experimentaram, nossa, muitos desejariam viver o que vocês vivem, mas eles nem isso eles tiveram a oportunidade, mesmo assim eles não retrocederam. O que eles viram? Quem eles viram? O que eles viram? A ponto de transformar os seus corações dessa forma, de não considerar a sua vida tão valiosa. Quero citar só um exemplo. Vamos abrir lá, Isaías 6, de uma pessoa que viu a Deus, que viu a possibilidade da concretização dessa promessa. Diz assim, Isaías 6:1: No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno, sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionava-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam. E ao mesmo tempo exclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava trazendo uma brasa viva, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou: Vê isto, vê, isso tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi uma voz do Eterno que clamava: Quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Você vê que a resposta de Isaías foi tão rápida, não foi? Por que ele respondeu tão rápido? Porque ele viu o Senhor. Aqueles homens e aquelas mulheres que nós lemos lá em Hebreus 11, por que eles entregaram as suas vidas? Porque eles viram o Senhor. A nossa vida, ela só deixará de ser valiosa no dia que nós virmos o Senhor. E outra pessoa que nós lemos, Moisés, né? Moisés, ele, em Êxodo 33, versículo 13, ele está orando ali, né? Aquela oração. E ele fala que, eu vou ler, não precisa abrir rapidamente. E ele fala uma coisa que eu sempre lembro e que essa seja a nossa oração. Versículo 13, Êxodo 33, 13. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Lembra que essa nação é o teu povo. Isso é um tipo de oração de uma pessoa que descobriu um valor que não se compara a nenhum valor que nós conhecemos. Ainda que seja um valor familiar, ainda que seja um valor profissional, ainda que seja um valor ministerial, Moisés descobriu um valor muito acima desse. Ele viu o Senhor. E isso gerou algo no coração dele. Uma entrega que nem ele compreendia. Ele mesmo tentou titubear diante da entrega que ele precisava fazer. Mesmo assim, ele prevalecia. Mesmo errando, porque ele errou, mesmo insistindo com um povo que não queria ouvir ele, ele continuava, porque ele viu o Senhor. O prazer de Moisés
não está na realização de uma tarefa que foi muito importante, mas foi tanto é que ele continua orando e fala: Senhor, me mostra a tua glória. Esse é o tipo de oração de uma pessoa que viu a Deus, que não está importando com nada. Senhor, me dá um carro. Não, me mostra quem o Senhor é. Isso será suficiente. Essa é a oração de uma pessoa que viu a Deus. Nenhum outro valor se compara com a possibilidade de vê-lo. Nós precisamos vê-lo. Como igreja, como congregação, essa tem sido a minha oração. Senhor, ajuda-nos a ver quem o Senhor é, para que tudo mais perca o valor, para que a nossa vida não seja valiosa. Por que a nossa vida é valiosa se nós colocarmos na balança com a vida de Deus? Porque nós deixamos de ver o Senhor. E existe graça, misericórdia, perdão da parte de Deus para que a gente volte a vê-lo todos os dias e continue a vê-lo. Essa é a nossa oração. Marcelo bem lembrou, né, da morte do Charlie Kirk. Ele era um ativista político e, infelizmente, hoje, do nosso tempo, né, em se tratando de qualquer discurso político, independente de qual seja o discurso, é muito triste, porque as pessoas elas são reduzidas ao discurso político. E ele tinha um discurso político, era muito ferrenho naquilo que ele acreditava, mas eu vi a notícia, já tinha visto alguns vídeos dele, algumas coisas, e eu vi a notícia lá, eu fiquei muito sensibilizado. Não é por conta daquilo que ele defendia como expressão política, porque hoje, infelizmente, a política se transformou em opiniões com paixão. E é muito difícil as pessoas retrocederem na sua opinião. E as pessoas são reduzidas a zero, a nada. Independente de qual lado a pessoa é, se ela expressa uma opinião A ou B, as pessoas são reduzidas a nada. Não existe misericórdia mais. Gente, sabe o que lembra quando Jesus falou que o amor ia esfriar? Ao abrir as redes sociais, ao ver qualquer discussão política, isso é uma evidência do amor se esfriar ao nível mais baixo. O nível mais baixo. E nós, como filho de Deus, nós não podemos nos curvar a isso. A igreja não tem um partido, a igreja não tem uma opinião, a igreja tem o Evangelho. O Evangelho não se propõe como verdade. Qualquer partido político, qualquer opinião política se propõe como verdade. O Evangelho não. O Evangelho é a verdade. Então, tirando o elemento político, não, vamos pensar a pessoa que estava lá. Era uma pessoa que amava o Senhor. E eu não conhecia, não andava com ele, mas visivelmente era uma pessoa que amava o Senhor. Talvez seja uma dessas pessoas que nós lemos aqui em Hebreus 11, que o mundo não era digno, porque por amar o Senhor e por defender as suas convicções, você acredita ou não, ele defendia bem, por sinal, mas era uma pessoa que amava o Senhor. Uma pessoa, como Marcelo falou, que colocou o Senhor acima da sua própria família e deixou uma esposa, 2 filhas. Aí agora é o pai que está do outro lado, né? Antes eu não estava desse lado. Quando eu vi a notícia, foi a única coisa que eu pensei. E o triste é porque as meninas estavam lá. Vi o pai levando um tiro por amor ao Senhor. A opinião política, zero, deixa pra lá. Porque não é sobre isso de fato. A esposa dele estava lá. Esse cara viu algo. Independente da opinião política, ele viu algo. Talvez que eu não tenha visto ainda, mas eu oro ao Senhor para que essa visão de quem Cristo é nos alcance e nos faça sonhar os sonhos dele e nos faça retroceder nas nossas opiniões, nos faça retroceder na nossa vontade e nos faça olhar para tudo que Deus deseja realizar e saber que existe uma promessa.
Deus vai habitar no meio dos homens. Que essa seja a nossa maior promessa. Que no trabalho, a nossa maior alegria seja anunciar isso. Falar, olha, um dia Jesus vai habitar no nosso meio. Você precisa ouvir sobre Jesus. Que na nossa casa, a maior alegria seja essa. Oh, Senhor, obrigado pela nossa casa. Porque eu desfruto disso, de certa forma, aqui. Porque a presença dele é algo mais importante que nós temos. Que ao congregar, como nós lemos aqui na igreja, gente, com todas as dificuldades que a gente tem, que a nossa lembrança seja essa. Ele está no nosso meio, mas um dia ele estará fisicamente, o corpo físico de Cristo. Nossa! Que essa seja a nossa maior entrega. Que ao lembrar dessa pessoa e de tantos outros, né, que nós conseguimos lembrar, que entregaram as suas vidas por amor ao Senhor, que a tarefa deles e aquilo que eles realizavam perca o valor diante do testemunho de pessoas que viram ao Senhor. Eu louvo a Deus pelo Elvis, pelo pastor Mário, pelo irmão William, pelo Osmir. São os da antiga que a gente conhece mais, né? Da Nelza. Mas fica falando nome, né? A gente vai esquecer, mas tantos outros. Gente, você vê que essas pessoas, o que faz essas pessoas não retroceder na caminhada, não é força, uma força inabalável, é porque eles viram algo. Domingo eu fiquei muito sensibilizado com o Elvis, que teve o café. Eu vou falar, mas ele não está aqui, ele vai achar ruim, depois eu converso com ele. Mas ele colocou no grupo dos homens lá, que precisava de ajuda para vir lavar aqui e arrumar o café. Coloquei que eu ia ter disponibilidade, mas aí aconteceu um acidente lá no prédio lá e estava perigoso, né? Aquele prédio que pegou fogo. A gente mora lá, mas graças a Deus, a gente não mora no prédio, a gente mora no prédio do lado, mas é o mesmo condomínio e foi uma situação bem difícil. Aí eu não consegui vir ajudar ele, né? Aí eu liguei para ele e falei, Elvis, a Raina acordou aqui, tá tudo certo, você precisa de ajuda ainda? Eu falei, não preciso não, eu tô aqui sozinho. Aí na hora eu falei, nossa Deus, poxa vida. Mas ele não falou com peso, ele não falou mal de ninguém, não colocou peso em ninguém. Aí eu falei, não precisa vir não, tá tudo sob controle. Eu falei, não, mas você tá aí sozinho. Eu falei, não, aqui é rapidão. Eu falei, cara, isso é uma lição, entendeu? Esse é o nosso pastor, viu a Deus, não considera a sua vida valiosa, porque viu o Senhor. A gente chegou aqui domingo, estava tudo pronto, né? Nosso pastor, glória a Deus pela vida dele, não pela tarefa, mas porque ele viu o Senhor. Eu tenho certeza absoluta que ele fez porque ele viu o Senhor. E não é jogando confete, não, gente, ele viu o Senhor. Esses homens, essas mulheres viram o Senhor e eles entregam a sua vida e nós precisamos honrá-los por isso. Amém?